Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos nos colocar de pé. Abrir a palavra do Senhor em Salmo 57. Sete, 8 e 9, amém? 7, 8 e 9. Todos acharam? Diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantarei entre as nações. Vamos ler o 10 também. O 10 e o 11, amém? Pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vendo aqui o salmista dizendo para o Senhor que a alma dele está preparada para louvar o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos as pessoas dizer: hoje eu não vou cantar porque eu não estou com vontade. Hoje eu não tenho motivo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje eu não quero ir à igreja porque eu estou abatido. Mas o salmista aqui, ele mesmo preparou a alma dele para louvar o Senhor. Então quer dizer que quando eu estou abatido, eu tenho que ordenar a minha alma para que ela se levante e adore ao Senhor. Porque quando nós adoramos ao Senhor, Ele mesmo trabalha em nossos corações através do Espírito Santo e restabelece o nosso ânimo, amém? Ele está aqui nessa noite. Se você veio animado ou nem tão animado assim, mas se alegre na presença do Senhor. Ele está aqui e Ele quer nos abençoar. Ele quer abençoar esse povo que está aqui, que saiu das suas casas e veio aqui juntamente com os irmãos, com os outros irmãos, louvar e engrandecer o nome dele. E Ele se agrada disso. A própria palavra dele diz que ali, quando os irmãos estão reunidos, ali Ele ordena a bênção na vida dos irmãos, amém? Então, faça a sua oração ao Senhor nessa noite. Aleluias. Senhor, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor Deus. Nós poderíamos fazer isso em casa ou em outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui, Pai. Porque aqui o Senhor ordena a bênção. Aqui, Senhor Deus, nós encontramos os irmãos que têm a mesma vontade, o mesmo desejo de Te adorar, Senhor Deus. E como isso é bom, nós nos reunirmos e adorarmos o Teu nome, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor em nosso meio, Senhor Deus. Oh Deus, fala conosco aqui nessa noite, Senhor Deus. Recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, glorificar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos seguindo com palmas desse jeito assim, ó. Se você veio para adorar ao Senhor Jesus Cristo, a letra desse louvor fala isso. Vem que essa é a hora. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, traga a Ele teu coração. Como estás neste
dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Essa hora. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, traga Ele em seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Aleluias. Glória a Deus. Eu sou Paulo, fui chamado por Jesus para levar o evangelho aos gentios. Deus me chamou para pregar para aqueles aos quais os outros apóstolos teriam dificuldades, por entenderem que o evangelho era só para os judeus. Minha vida era estratégica para o evangelho. Meio judeu, meio romano, poderia transitar entre dois mundos. Fui preparado culturalmente aos pés de Gamaliel. Sabia os idiomas e conhecia a cultura dos povos onde iria. Ganhei almas, plantei igrejas, mas não fui pastor. Hoje eu seria um missionário de missões mundiais ou transculturais. Eu sou Pedro. Jesus me chamou para ser pescador de homens ou almas, como for mais fácil para vocês entenderem. Ele mudou meu nome e me disse que em mim edificaria a sua igreja. Após ser revestido de poder e transformado pelo Espírito Santo, ganhei 3.000 almas em uma só pregação. Cuidei do rebanho que o Senhor me confiou e preguei para o povo da minha mesma nacionalidade. Eu hoje seria um missionário de missões nacionais ou urbanas. Eu sou André. Vim conhecer Jesus, pois ouvi a palavra de João Batista. Falar sobre ele tive meu coração preparado para servi-lo. Minha missão foi levar pessoas a Jesus, pessoas relevantes e estratégicas, que tiveram seus nomes muitos mais lembrados que o meu. Isso não tem importância para mim. O que realmente importa é que fui discípulo de Jesus, andava com ele, cumpri minha missão, levando pessoas para Jesus. Eu, hoje poderia ser você, missionário que leva seus parentes, amigos, vizinhos, para ter um encontro com Jesus. Eu sou a mulher samaritana.
tive um encontro com Jesus e fui transformada. Minha alegria foi tanta e fui tão impactada que eu tinha que dividir com todos, aqueles que mudou a minha vida. Jesus mudou o meu viver. Jesus me escolheu para pregar na Samaria. Um judeu não viria trazer essa boa nova para nós, mas eu preguei e ganhei almas para Jesus. Alguém tem dúvidas de que eu sou uma missionária? Não tenho. Minha missão foi cumprida. Não importa qual seja a sua missão, se foi chamado para pregar em outros países assim como eu, ou em sua própria nação, assim como eu, ou levar seus parentes e amigos, assim como eu. Ou pregando na sua cidade como eu. O que importa é cumprir a sua missão. Para isso, você deve se perguntar: Que tipo de missionário é você? Glória a Deus, amém? Vamos fazer uma oração ao Senhor? Você viu agora uma encenação, né, de algo que acontecia, de homens e mulheres que de forma intrépida, sem medo, sem hesitar, levava a palavra do Senhor. O tema do nosso culto de missões hoje é: que tipo de missionário sou eu? Né? Qual é o meu papel dentro de missões? Quem sou eu dentro de missões? Uma coisa é certa: a igreja do Senhor foi comissionada. Se você é a igreja, você tem uma missão a cumprir. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no meu e no seu coração nessa noite? Vamos fazer isso em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos, Senhor, neste início de palavra, Deus. Já tivemos aqui os louvores, Senhor. Já tivemos aqui, Senhor, ó Pai, oração pelos enfermos, oração pela vida financeira dos nossos irmãos. E nós estamos felizes porque sentimos o Senhor, Pai, movimentando, Senhor, este lugar, ó Deus, de forma tranquila e suave. O Senhor está presente neste lugar, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para honrar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Fala conosco, Senhor, e fala através de nós, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Nós oramos. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, veja bem. Olha, a partir de hoje a gente vai, né, cumprir um protocolo todos os cultos de missões. Nós vamos voltar como era antes, sabe, um pouquinho antes da pandemia, que nós tínhamos a oração dos dizimistas e ofertantes e depois nós tínhamos a oração por missões, pelas ofertas de missões. Os irmãos se lembram disso? Nós vamos voltar a esse protocolo, amém? Então, a partir de hoje, será dessa forma. Os irmãos vieram à frente, entregaram os seus dízimos e ofertas. Aos irmãos do altar que entregaram suas missões, fiquem tranquilos, já estão aqui, abençoados. E, após a palavra, nós vamos orar pela sua vida, que é o ofertante de missões, e logo em seguida receber a sua oferta aqui no altar do Senhor, a sua oferta de missões. Rapidamente os diáconos vão recolher aqui
o gasofilácio, vão fazer a contagem da oferta e trazer para que antes da bênção apostólica você possa saber qual foi o valor arrecadado no dia de hoje. Alguns irmãos já nos procuraram e falaram: irmã, eu não tenho a oferta hoje por alguns motivos que não receberam ainda, enfim, algumas situações, alguns irmãos que são autônomos. Então, eu quero combinar algo com a igreja. Nós já fizemos isso um mês anterior aí. Eu quero combinar com a igreja que, ao invés de fazer o depósito da oferta de missões amanhã, eu vou fazer na sexta-feira. Por quê, irmãos? Assim, até a quinta-feira, você que não trouxe a sua oferta hoje, você vai ter oportunidade de trazer essa oferta no decorrer da semana. Na terça, na quinta-feira, ou fazer um Pix para a igreja. Só não deixa de comunicar a irmã Ana, né, que está sempre recebendo as ofertas, ou a mim, que sempre estou, né, auxiliando vocês na hora do ofertório. Entendido então, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, você que não trouxe sua oferta hoje, não se constranja, não fique preocupado, porque eu creio que até quinta-feira à noite, o Senhor vai providenciar a sua oferta de missões, desde que você tenha fé e se coloque aí na presença do Senhor. Ele vai providenciar para você em nome de Jesus, amém? Bom, vocês viram aqui hoje algo bem interessante, né, irmãos? Olha, isso não foi copiado de lugar nenhum. Você pode buscar no YouTube, você não vai achar. Foi algo que o Senhor deu diretamente para essa igreja. A fala está aqui escrita. Depois, se quiser, pode pesquisar, irmão. Adriano, foi direto do Senhor. O Senhor, no último culto de missões, nos deu uma inspiração para este dia de hoje. Nos deu uma palavra para esse dia de hoje. E nós estávamos aguardando ansiosamente a chegada desse dia, para que nós pudéssemos trazer essa palavra de Deus para você. Então, veja bem, o Senhor nesta noite, Ele quer dizer a você, glória a Deus, dá um glória a Deus, irmão. O Senhor nesta noite quer dizer para você que não há impedimento ou barreira para que você cumpra o propósito de Deus na tua vida. Ele quer te ensinar que tipo de missionário você é. Ele quer fazer com que você entenda o seu propósito e que você trabalhe em cima deste propósito, porque, meu irmão, só quando nós entendemos o nosso propósito na terra é que nós conseguimos frutificar. Você entende isso? Muitos de nós não frutificamos porque não conseguimos entender qual é o nosso propósito na terra. Aquilo que o Senhor nos chamou, nos capacitou, nos deu as ferramentas apropriadas para nós fazermos. E por isso, às vezes, a gente se debate muito para lá e para cá, e é uma angústia. Muitas vezes não conseguimos estar satisfeitos no nosso ministério ou na nossa vida espiritual. Nos sentimos estéreis, pessoas que não produzem, que não frutificam, que não geram. Por quê, meu irmão? Porque não identificamos ainda o nosso propósito. O nosso propósito. Eu quero ler com vocês Mateus 28, glória a Deus, do 18 ao 20. Olha, irmãos, como o nosso tempo ele é estreito, eu não vou nem esperar vocês já irem abrindo, né? O meu irmão ali, Adriano, ele vai colocando aqui e eu já vou lendo com vocês esta passagem da Bíblia, que é o comissionamento da igreja. É quando o Senhor dá uma ordem para a igreja, uma missão, uma comissão, né? Para a igreja do Senhor. E eu quero primeiro fazer uma pergunta. Quem aqui é a igreja do Senhor? Quem é? Olha. Então, isso significa que é para você, né? Você consegue virar para o seu irmão e falar assim, ó, é para você. É para você, viu? É para você. Para você, é para todos nós. Amém? Então, Mateus 28, do 18 ao 20, nos fala o seguinte. Olha, irmãos,
devido às minhas dificuldades de visão, eu já, me preparei aqui, tá bom, irmãos? Então, glória a Deus. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Vamos falar junto? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Presta atenção. Batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Mateus foi bem objetivo na hora de passar aquilo que Jesus falou. O ide do Senhor Jesus. Marcos 16, já no versículo 15 e 18, Marcos faz o mesmo comissionamento, mas ele dá mais detalhes daquilo que Cristo falou. E ele disse, Marcos falando, ele disse, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será o quê, igreja? Salvo. Mas quem não quer a igreja será o quê? Condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome, o que eles farão? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E mais, irmãos, porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Curados. O Senhor, ele fala, Mateus traduz para nós, que o Senhor diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Marcos detalha um pouco mais e explica qual é o poder que o Senhor te dá. Amém? Que ele já te deu este poder. Glória a Deus. Irmãos, a comissão, a grande comissão, ou a missão da igreja, na tradição cristã, ela foi instituída ou foi dada por Jesus Cristo após a sua ressurreição. Não foi ninguém que mandou você sair pregando o evangelho. Foi o próprio Jesus. O próprio Jesus. O evangelho, porque ele era o evangelho. Ele era as boas novas. Ele te outorgou este poder, esta autoridade, e te deu esta ordenança. Vá, pregue, faça discípulos, ore, expulse demônios, serás protegido. Imponha suas mãos sobre os enfermos com fé, e eles serão curados. Assim disse o Senhor. E esta palavra, ela era para ser, para que os discípulos se espalhassem com os ensinamentos de Jesus para todas as nações do mundo. Não era algo restrito apenas a um povo, porque, irmãos, o Senhor também fala: olha, eu vim para aqueles que são meus, mas esses me rejeitaram. E eu digo, glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Porque a partir daí o Senhor falou: eu chamarei outros povos que não me chamam pelo meu nome como seu Senhor, e eu trabalharei na vida deles. Olha que oportunidade. Que oportunidade nós tivemos a partir de um momento que um povo agiu sem sabedoria e não reconheceu Jesus em Jesus. Não teve essa sabedoria. Por isso o evangelho chegou para mim, para você. Oh, glória a Deus, que maravilha. Não é verdade, irmãos? O ide do Senhor se torna um ponto-chave na vida do cristão. O pregar o evangelho é um ponto-chave na vida do cristão. Não dá para eu ser cristã
e chegar numa fila de um banco ou com alguém que está passando alguma necessidade, alguma provação, está enfrentando alguma luta, e eu não falar do Jesus que mudou a minha vida. Não tem como. Que tipo de cristã sou eu? Se eu não tenho a coragem de falar o que Jesus fez na minha vida. Porque, meu irmão, eu tenho certeza que se você começar a contar tudo que Jesus fez já na tua vida, é algo assim que leva muito tempo para ser contado. Mas eu tenho certeza que no mínimo de uma dor de cabeça, o Senhor já te livrou. No mínimo. E quantos outros milagres o Senhor já fez na tua vida? Crente, você tem palavra para anunciar um Jesus vivo e poderoso. Não se cale. Enquanto você tem se calado, tem poupado a sua voz de falar, o inferno tem falado. E tem levado multidões para com ele. Porque eu e você temos calado. O Senhor ainda nos fala através da palavra. Se eles se calarem, as pedras vão clamar. Irmãos, está começando o tempo que não podemos duvidar de as pedras começarem a clamar, irmão. Meu Deus, porque estamos nos calando ou falando aquilo que não é o evangelho, boas novas. O que é pior ainda. Porque quando você cala, você se omite. Prestará conta ao Senhor. Mas quando você fala e não fala do Evangelho de Cristo, não fala das boas novas, repete o que o mundo está falando, aí, meu irmão, aí é complicado, né? Aí é bem complicado. Bom, o Senhor me dava, né, o exemplo de pessoas importantes dentro do Evangelho, que pregaram a palavra do Senhor e foram grandes evangelistas, grandes missionários, grandes cuidadores e ganhadores de alma. O Senhor me falava dessas pessoas em um momento onde a igreja, quando se trata do assunto missões, tem sido dividida. Ela está completamente dividida. É assim. Tem aquele time que fala, para que missões mundiais e até os confins da terra, pregar, eu vou pregar aqui mesmo, do meu lado, na minha casa. Isso que é ser missionário, isso é melhor. O outro fala, por que eu vou ficar dentro da igreja das quatro paredes? Não, nós temos que sair todo mundo e ganhar almas. Glória a Deus, esse é o certo. Presta atenção. Outro diz assim, não, nós temos que levar a palavra aos ribeirinhos, lá do Nordeste, lá do Norte do país, e aos nordestinos lá do sertão do Piauí, do sertão do Ceará, este é o certo. O outro diz, não, nós temos que fazer missões urbanas, pregar por aqui mesmo, nas comunidades, nos lugares menos favorecidos financeiramente. E com isso, sabe o que acontece? A igreja se divide, se espalha, e cadê a obra missionária? Cadê a obra missionária? Cadê a obra missionária? Que não acontece, meu irmão. Porque eu e você precisamos entender o nosso propósito. Então, o Senhor me dava como inspiração algumas pessoas que nós poderíamos trazer para a nossa realidade de hoje, né, como exemplo de missionários, nos tipos de missões que hoje se faz na terra. Em Atos 9, nós vamos entender a conversão de Paulo, de Saulo, né, que depois de convertido se torna Paulo. Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém.
No 3, e indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Porque a voz não deixou dúvida, havia autoridade na voz. Havia algo diferente na voz. Ele não conhecia, mas a partir daquele momento começou a respeitar o senhorio de Deus. Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? Nós já vemos um Saulo aí, ó, entendendo o que estava acontecendo, que era algo sobrenatural, que algo ia mudar a vida dele. Porque foi sobrenatural, não foi apenas emoção, foi uma experiência sobrenatural. Oh, aleluia. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz também, mas não vendo ninguém. O 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver nada, e não comeu e nem bebeu. O 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Em pouco tempo, irmãos, em 3 dias, o perseguidor passa a estar ajoelhado aos pés do Senhor Jesus. Ah, coisa maravilhosa. E aí, irmãos, o que acontece? Respondeu Ananias. Ananias ficou com medo. E ele falou: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor. Aí a gente tem como ler no 15. Glória a Deus. No 15. Vamos ler junto? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aplauda o Senhor, irmãos. Olha que coisa linda que Deus faz. Que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus. Meu irmão, Paulo, ele era um judeu de nascença, de cidadania romana. Ele foi formado aos pés de Gamaliel. Ele culturalmente, ele era grande, tinha muita sabedoria. A Bíblia nos narra que ele falava várias línguas, entre elas até uma língua que eu achei interessante, fui pesquisar, siríaca. Uma língua siríaca. Olha quantas línguas, né? Entre latim, grego, enfim. E ele também, meu irmão, era um profundo conhecedor do judaísmo e da Torá. Não foi à toa que o Senhor chamou a Saulo e o transformou em Paulo. Ele era uma peça estratégica para pregar entre os gregos e romanos. Ele era estratégico, ok? Segura aí com você a história de Paulo. Paulo, ele foi pregar longe.
ele foi plantar a igreja, ele viajou. Assim, quando a gente vê no mapa, a missão de Paulo é algo grandioso, tudo que ele fez. Tudo que ele fez, quantas cidades ele passou, viajou, plantou igreja, deixou pessoas ali cuidando daquelas igrejas, hora ou outra ele voltava, quantas cartas são atribuídas a ele, as escritas, inspiradas pelo Espírito Santo, quantas coisas Paulo fez. Até hoje, muitos ensinamentos, ou a maioria dos ensinamentos de Paulo, são colocados em prática na minha vida, na sua vida. São coisas atuais, não são coisas que ficaram no passado, são coisas que eu e você, cristão, levamos conosco na atualidade. Veio de lá, se renovou e é viva entre nós até hoje. Maravilha. Paulo foi um pregador, um missionário transcultural. Ele pregou para todos. Os gregos, os romanos, os judeus. Enfim, e quem ele encontrasse na frente, ele pregava. Porque o chamado dele era pregar. Certo? Segura aí então Paulo com vocês. E vamos agora fazer a leitura em Mateus 16. Nós vamos ler o 16 e o 18. Então veja bem, e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E o que acontece, igreja? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora eu quero que você fale com a coragem que o Espírito Santo de Deus vai te dar essa última parte do versículo, tá? Eu quero ver uma igreja corajosa, viva, com fé eficaz, ok? Então vamos lá, a última parte. Ó, a minha igreja, parou, né? Então a última parte, vamos lá? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! E você tem dúvida? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Já tentaram muitas vezes. Não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Aí eu pergunto para você, quem é a igreja aqui? Glória! Aí eu fico alegre porque eu falo, Pati, as portas, oh meu Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Eu sou igreja. Você pode falar assim? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Eu sou igreja. Oh glória, que coisa maravilhosa. Irmãos, Pedro, uma pessoa tão improvável, Deus fez assim 2 chamados na vida de Pedro. Primeira vez, né, o Senhor encontrou com Pedro e o Senhor chamou Pedro das trevas para a luz. Pedro se converte. A segunda vez, o Senhor Jesus chama Pedro para quê? Para ser um de seus discípulos. Olha que coisa linda, né? E depois, posteriormente, o Senhor dá a ele uma missão. O Senhor dá a ele uma grande responsabilidade. Que coisa maravilhosa, né? Mas Pedro, irmãos, era pescador. Uma pessoa comum, como eu e você. Ele não tinha grandes estudos, né? Ele não tinha feito nenhum curso assim maravilhoso. Não andava no meio da sociedade dos fariseus, dos saduceus da época, né, que eram os conhecedores, detentores da lei. Não andava com pessoas de influência, né, socialmente. Ele talvez, né, era eu e você, como eu e você, pessoas simples. Mas Pedro era uma pessoa em que o Senhor viu dentro dele
possibilidade de lhe fazer 2 chamados e ainda lhe dar uma incumbência de grande responsabilidade. Vocês estão analisando cada tipo de missionário, né, gente? Que a ideia é essa, é vocês analisarem. E aí vocês irem trazendo para si. Onde é que eu estou me encaixando? Eu estou aqui, eu estou ali, não sei, né? Onde é que eu estou me encaixando? Enfim, uma pessoa simples. Ele largou a profissão dele. Irmãos, muitos fazem a obra do Senhor e são grandes missionários e nem do seu trabalho saem. Entendeu? Não sai nem do seu trabalho. Eu posso dar alguns exemplos aqui para vocês? Ó, vamos lá. Por exemplo, a irmã abençoada, aquela que é cheia do Espírito Santo e hoje está dando plantão em uma UTI, pregando para as pessoas que estão ali sedentas, necessitadas, porque talvez seja a última hora. Você já parou para pensar? Você ali sendo uma enfermeira, um médico, enfim, uma auxiliar, seja quem você for, ali lidando no momento que pode ser a última chance de alguém ouvir falar sobre Jesus e obter a salvação. Há muitos missionários anônimos, irmãos, fazendo isso. Aqui na nossa igreja nós temos missionários assim. Nós temos, que contam testemunhos e falam coisas aos prantos chorando do que Deus tem feito. E ninguém está vendo. Mas está sendo feito. Oh, glória! Nós aqui na nossa igreja temos pessoas que mudou até o seu curso universitário para poder cumprir o chamado do Senhor. Não, o Senhor me chamou para cuidar de alunos, pessoas. E eu estarei ali. Oh, glória a Deus! Às vezes o Senhor vai te tirar da tua profissão e você será como Pedro. Terá dedicação 100% para o Senhor. Mas nem sempre. Ok? Então preste atenção. Pedro foi tirado da sua profissão. Jesus chegou assim e falou: Pedro, tu és pescador, né? Ok. Mas me segue, porque eu quero fazer de você pescador de homens. E Pedro largou a rede e o seguiu. E quando ele tentou voltar, irmão, foi um fracasso que só, né? Deu nada certo, porque o Senhor o havia separado de uma forma especial. Entende? Glória a Deus. Então, vamos lá. A sombra de Pedro curava. Vamos falar algumas coisas. Em Atos 5, no versículo 14 e 15, nós podemos ver que a sombra de Pedro curava. Irmão, era poder. Este homem que obedeceu ao Senhor, largou ali, né, os seus afazeres, entendeu o que era para ele fazer de verdade. De verdade. Este homem recebeu poder e autoridade do Senhor, que ao andar, muitos se colocavam na sombra dele e recebiam o milagre e a cura. Okay? Agora, em Atos 4:8, nós vemos um Pedro cheio do Espírito Santo que falava, cheio do Espírito Santo. A Bíblia não diz que ele falava cheio de conhecimento. A Bíblia não diz que ele falava cheio de qualquer outra coisa, mas dizia que ele falava cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Atos 2, no versículo 41, nós vemos que Pedro, na sua ali primeira palavra, após ele ser cheio do Espírito Santo, ele fala através, né, do poder de Deus, e ele ganha ali, meu irmão, quase 3 mil almas. Mas em nenhum momento a Bíblia narra que Pedro era eloquente ou estudado. Mas a Bíblia diz que ele era o quê, igreja? Ih, ficou dúvida ainda. Ele era o quê, igreja? Ih, é isso que ele era. Quer aplaudir ao Senhor? Aplauda com vontade. Glória a Deus. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio.
Ele não era meio, não. Sabe? Ele não era igual você pega uma pizza lá, meia mussarela, meia calabresa. Ele não era meio carne, meio espírito, não. Ele era cheio do Espírito Santo. Entendeu, irmão? Vai pegando aí. João 6, do 5 ao 10. Agora eu vou falar para vocês sobre um missionário pelo qual eu me apaixonei no último Ejoel que nós tivemos. Foi quando o Senhor me deu uma palavra, uma revelação sobre André, que mexeu com a minha estrutura, irmãos. Foi algo assim impressionante. Amém? Então, João 6, do 5 ao 10, vai falar o seguinte: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Eita Deus maravilhoso! Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, o André, meus irmãos, irmão de Simão Pedro, irmão de Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E Jesus disse: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, todos os homens, em número de 5.000, só os homens. Só os homens. E a palavra termina nos dizendo que o Senhor levanta o pão, o peixe, agradece ao Senhor. E sabe o que acontece? Todos foram alimentados. E ainda sobrou cestos e cestos de alimento. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus faz, ele faz bem feito, viu? Não faz pela metade também não. Por isso ele não aceita metade. Sabe por quê que ele não aceita metade? Porque ele não faz metade por você. Ele não faz. Quando eu digo que o Senhor quer você por inteiro, é porque o Senhor se dá a você por inteiro, por completo. Por completo. Veja bem, meus irmãos. Havia a necessidade ali de se fazer, de se alimentar aquele povo. E todos se arrazoando como que seria, preocupados, querendo que a multidão fosse embora, sem comer. Mas ninguém que se achega a Jesus sai vazio, meu irmão. Sai cheinho, viu? E aí o que acontece? André estava de olho. De repente você é o André, meu irmão. Você é o André. Você é aquele que vê a necessidade e fala: olha, o irmão ali tem condições de suprir essa necessidade. Pastor, olha, o irmão tem condições de suprir essa necessidade. Pode pôr que ele vai suprir, vai dar certo. Ele tem o pão, ele tem o peixe. É pouca quantidade, mas Jesus vai multiplicar. Irmãos, André levou pessoas estratégicas para Jesus. Sabia que quem apresentou Jesus a Pedro foi André? Foi André. Aqui, em João capítulo 1, versículo 41, André chega eufórico, porque André acompanhava João Batista. André chega eufórico e fala assim: olha, conheci Jesus, o Messias. Chega e traz a notícia. Antes de Jesus chegar, ele já trouxe a notícia. Olha que coisa linda. De repente a gente pode entender o diálogo, Jesus chegando e André: olha Jesus, esse aqui é Pedro, meu irmão. Aí, eis o mistério. Porque André tão pouco é citado na palavra. E Pedro, em uma só mensagem, ganhou quantas almas, igreja? Quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Foram batizadas. Mais que ganhar, foram consolidadas. Foram batizadas e cuidadas. Olha que coisa maravilhosa. E André poderia ficar: não, mas como pode?
Eu estou aqui na igreja, estou levando as pessoas estratégicas para o ministério, para o pastor, ou trazendo pessoas, meus vizinhos, meus parentes, apresentando a Jesus, e eles estão crescendo mais do que eu, algo maior tem sido dado na mão deles, mas nós entendemos que André continuou cumprindo a sua missão, porque era o propósito dele. Não era propósito para André pregar e ganhar 3.000 almas, mas o propósito de André, o Senhor queria usar André para levar pessoas estratégicas para Jesus. Pessoas onde Jesus poderia usar, ganhar almas, ou pessoas que tinham algo que poderia fazer com que Jesus operasse o milagre. Oh, glória a Deus. Você é o André? Não sei. Mas o Espírito Santo de Deus vai te falar isso. Bom, João 4, do 4 ao 34. Nós não vamos ler todos os versículos. Por quê, meu irmão? Porque essa é a história da mulher samaritana. Que missionária. Que missionária. Que mulher, irmãos. A mulher samaritana estava lá toda rejeitada, tirando água daquele poço. A gente sabe a história da mulher samaritana, né? A história da vida dela, uma mulher improvável, uma pessoa improvável, com uma vida sentimental destruída, uma vida social destruída, sem moral no lugar. Irmão, vocês têm noção? Sem moral no lugar onde ela morava, onde ela habitava. Uma mulher improvável. Jesus muda um pouquinho por onde ele vai passar e fala, é necessário passar na Samaria, ou na Samária. É necessário passar lá. Os discípulos não entendem nada, porque havia preconceito em relação, irmãos, até hoje, viu? Em relação àquele povo. Mas Jesus vai. Chega, prega para essa mulher, oferece para ela a água que vai matar a sede dela eternamente. Diz a ela que ela terá uma vida transformada. Ela pensa que ele não sabia quem ela era, mas Jesus, sendo profeta de Deus, ele diz tudo o que acontecia na vida daquela mulher. E ela sem acreditar, mas é possível isso comigo. Comigo. Mas o Senhor teve um encontro com aquela mulher, e aquele encontro mudou a vida dela. E ela, alegre, feliz e satisfeita, não olhou para as suas condições humanas. Quantas vezes você quer abrir a boca para pregar, porém Satanás começa a soprar no teu ouvido o fracasso que você teve, as situações que você viveu, ou que você talvez ainda está lutando para se libertar, e te impede de ser uma mulher samaritana, uma missionária ativa, empolgada, feliz por ter se encontrado com Jesus. Esta mulher sai e prega na cidade dela. Ela não se importou se as pessoas iriam falar, humilhar, rejeitar, mas a água que ela havia bebido, porque ela bebeu, fluía do interior dela, meu irmão. Fluía do interior, a água viva, a água da vida, fluía do interior desta mulher. E ela não conseguia se calar. Se hoje há um estudo de que uma mulher fala aí até um pouco mais que 7.000 palavras durante o dia, conforme meu marido eu falo 14.000. Amém. Tudo bem, ok? Pensa só como esta mulher falou naquele dia e nos dias que se seguiram. E sabe qual o resultado, meus irmãos? Sabe qual é o resultado, meus irmãos? Ela ser lembrada até hoje como uma pessoa estratégica no ministério de Jesus. De repente, meu irmão, o Senhor tem te levado a lugares onde outras pessoas não querem ir pregar, não querem ir falar.
E você, pelas suas questões pessoais, pela sua história, você tem travado aquilo que Jesus quer para você e para o reino dele. Você é a mulher samaritana? Bom, para finalizar, meu irmão, Lucas 8, do 1 ao 3. Porque há pessoas que falam também assim: ah, não adianta só ofertar. Nós aqui sempre falamos, né? Missões se faz com o quê, irmãos? Com os joelhos de quem ora, as mãos dos que contribuem e os pés dos que vão. E às vezes a pessoa fala: mas quem está contribuindo não é missionário. Quem está contribuindo não está fazendo missão. Vamos ler em Lucas 8, do 1 ao 3. Vamos ler? Fala assim, ó. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que serviam a Jesus com os seus bens. Você pode falar isso com coragem? Serviam a Jesus com o quê? Com os seus bens. Elas de repente não foram chamadas para pregar simplesmente. Elas foram chamadas para injetar, contribuir financeiramente para que o evangelho fosse pregado. Em Filipenses 4, do 15 ao 19, nós vemos também Paulo falando o seguinte: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus, vamos juntos? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aplauda também ao Senhor. Os muros da minha